Olá a todos! Neste vídeo, o grupo Metalheads da disciplina de Metalurgia Mecânica do segundo semestre de 2020 apresentará o projeto O Acidente Ferroviário de Écheda, uma análise de falha. Este trabalho está dividido nos seguintes tópicos: introdução, importância da análise de falha, a falha por fadiga, evidência das falhas, causa da falha, impactos do acidente e referências. Em 1987, decidiu-se empregar em maior escala os trens de alta velocidade ICE Intercity Express construídos pela Siemens AG, um conglomerado industrial alemão. O primeiro modelo fabricado foi denominado ICE Experimental e seu desenvolvimento durou por volta de 3 anos. Podemos citar como construções parecidas os trens de alta velocidade AVE Class 100 da Espanha, BR Class 91 do Reino Unido e TGV Atlantique da França. Após sérios problemas com oscilações no trem ICE, um fabricante de rodas foi contratado para desenvolver um projeto de rodas de borracha para esse trem. As rodas projetadas foram designadas BA064 e foram aprovadas para aplicações com velocidades de até 280 km/h. O projeto foi desenvolvido em consonância com as normas e orientações da UIC. As rodas de borracha BA064 consistiam em um disco de roda, um pneu de aço e almofadas de borracha que eram colocadas em torno da circunferência do disco. O diâmetro da banda de rodagem para um pneu novo era de 920 mm e, após desgastado em serviço, o diâmetro mínimo permitido era de 854 mm. O material era um aço ligado, temperado e revenido B5. As cargas suportadas nos eixos e rodas estavam relacionadas à massa Q do carro por roda para 3 carregamentos diferentes: percurso em linha reta, sem forças laterais, percorrendo curvas e passando sobre interruptores ferroviários. Aqui a figura 1 ilustra uma roda de borracha, enquanto a figura 2 apresenta o projeto da roda ferroviária BA064, mostrando o pneu, as almofadas de borracha e o disco de roda. No tocante à descrição do acidente, no dia 3 de junho de 1998, a 250 km/h, um trem ICE 884 percorria o trajeto Munique-Hamburgo. Quando estava próximo à aldeia de Écheda, os passageiros relataram ouvir uma peça de metal perfurar o chão do trem e sentiram o veículo trepidar. Essa turbulência foi resultado do desprendimento do pneu de aço situado na última roda do lado direito do primeiro vagão, que ficou preso no piso da carruagem seguinte e danificou a chave de mudança de via. Como resultado, a traseira do primeiro vagão e o restante do trem se desviaram para o trilho vizinho, ocasionando em um descarrilhamento e colisão de parte do trem descarrilhada com o pilar de uma ponte rodoviária que passava sobre os trilhos. De 287 passageiros, 100 faleceram durante o desastre e ao menos 100 ficaram feridos. Bom, no acidente retratado nesse vídeo ou em qualquer outra falha de equipamento, a análise da causa raiz é imprescindível, porque somente entendendo o fator responsável pela falha que a gente pode traçar uma ação corretiva e evitar a reincidência do evento, né? Com isso, a gente minimiza prejuízo financeiro, no caso de uma máquina industrial, que vai ficar parada um determinado número de horas, ou, o mais importante, a gente consegue proteger vidas, né? O avanço da tecnologia e o entendimento da ciência dos materiais, eles facilitaram muito a análise dos acidentes e a sua prevenção. Isso aconteceu principalmente durante o século XX. No entanto, a gente observa que a preocupação com segurança é algo muito antigo. A primeira norma regulamentadora, emitida pela American Society of Mechanical Engineers, ela data de 1907 e é resultado de um acidente que aconteceu numa caldeira de uma fábrica de sapatos nos Estados Unidos. Aqui na foto a gente consegue observar a fábrica antes e depois do acidente, para perceber a dimensão do impacto causado, né? E como que se dá a análise de falha? Ela gira em torno de duas grandes definições. Primeiro, definir o tipo da falha, se for uma falha metalúrgica, mecânica, química, operacional. E em segundo ponto, indo um pouco mais a fundo, a gente busca entender qual a causa dessa falha, o que foi o causador do acidente. Então, se foi um projeto mal dimensionado, uma seleção do material inadequado, defeitos gerados no produto, uma fabricação incorreta, uma instalação incorreta, ou até a condição de operação. É, Para se determinar esses dois pontos, é necessário uma análise minuciosa e a gente assume aí diferentes frentes de investigação. Quais são elas? Primeiro, a gente faz uma análise mais geral, uma análise qualitativa e visual do local do acidente ou da peça que sofreu a fratura, e aí realmente busca-se levantar ali os parâmetros de operação, quando ocorreu a falha, o histórico daquele equipamento, e aí, em seguida, buscam-se análises um pouco mais profundas. Então, uma análise estrutural,
onde a gente pode utilizar, por exemplo, o MEV, uma microscopia óptica, uma análise química, onde pode-se realizar ah, ensaios até destrutivos do material, então a gente pode verificar a composição elementar, verificar as degenerações ali que podem ter ocorrido no material, e por fim a gente faz também análises físicas, vendo como estava a constituição física daquele item, né, daquela peça. A partir de todas essas análises, chega-se então à conclusão, né, os peritos definem qual foi o entendimento ali do que gerou o acidente, qual foi a causa raiz, e a partir disso é de extrema importância que se tome uma ação corretiva, né, para evitar justamente a reincidência do ocorrido. No caso aqui abordado, a conclusão foi que o acidente foi resultado da fadiga do material. Agora falando um pouco sobre a falha por fadiga em si, essa está presente diretamente ou indiretamente em praticamente todas as falhas mecânicas que permeiam o meio da engenharia. Ou seja, desde componentes de máquinas, automóveis e estruturas estão sujeitos à fadiga. Para tal, basta o material estar submetido a carregamentos cíclicos de tensões, conforme expresso na figura 5, onde é possível ver a variação de tensão máxima e mínima a cada período de tempo. Com isto, esses carregamentos vão causando danos progressivos ao material, ao ponto em que o material apresenta uma fratura repentina ou danos macroscópicos que levam à sua falha, mesmo em condições de tensões inferiores às que eles suportam. Dessa forma, o processo de fadiga pode ser dividido em 3 etapas, iniciando pelo processo de nucleação da trinca, que ocorre na superfície do material, exemplificado na figura 6b, e por essa razão é importante fatores como geometria da peça, ambiente de trabalho, que podem levar à corrosão, uniformidade, presença de rebites ou pontos de solda na superfície. Esses são pontos que são bem importantes quando se trata do surgimento de uma trinca. Logo, na figura 6A, é possível notar o surgimento de extrusões e intrusões advindas das solicitações cíclicas às quais o material está submetido. Logo, esses pontos demonstrados mais especificamente na figura 6AD são pontos nucleadores de trinca. Dando continuidade, no segundo estágio, que é a propagação da trinca, também expresso na figura 6B, as microtrincas presentes e nucleadas começam a se encontrar e coalescer, dando origem a trincas maiores, as quais podem também ser chamadas de macrotrincas, e possuem uma energia e cinética de propagação muito maior que as microtrincas. Uma vez a trinca iniciada e propagando-se, à medida que a deformação plástica vai ocorrendo, há a movimentação de discordâncias e formação de mais defeitos. Dessa forma, em um material que já está sob altos ciclos de operação, o número de defeitos e possibilidade de falha é muito maior, o que é visível na figura 6A, onde são exemplificados a condição do material em diferentes números de ciclo. Olá, meu nome é João, vou falar um pouco sobre as evidências das falhas, a partir de provas. Por meio da análise da superfície da roda, foi possível observar a ocorrência de fadigas com marcas de praia, causadas devido a variações significativas no ciclo de carregamento, o que confirma a teoria do processo de fadiga, em que o material pode ser induzido à falha pela múltipla repetição de tensões que, isoladamente, são menores do que a resistência estática do material. Na imagem aqui podemos identificar a região de nucleação da trinca, essa região concêntrica um pouco mais clara no interior daqui da peça. Além disso, as marcas de praia, que seriam as regiões de propagação da trinca. Nessa resolução não é possível, mas uma resolução um pouco melhor, poderemos observar aqui a presença de estrias nessa região de marcas de praia. E no canto superior direito, essa região mais escura, seria a região de fratura. No próximo slide, falando um pouco sobre as investigações, a figura de origem da rachadura da fadiga vista no microscópio de varredura. Temos a presença da marcas de praia, nucleação, e esse degrau aqui no canto direito, que seria a região de ruptura. As investigações do pneu quebrado mostraram que não havia falhas de superfície ou de material no lado interno do pneu da roda, de modo que pode-se assumir que houve uma fase bastante longa durante o início da fratura, da fissura. Por fim,
Observações. A trinca que iniciou a falha começou próxima da região de espessura máxima, no furo do pneu. Esse furo atuou, de certa forma, como um concentrador de tensão, permitindo a nucleação da trinca em regiões próximas. Essa trinca propagou devido à variação do ciclo de carregamento sofrido pelo pneu, culminando na falha. Também foi possível constatar que a área de fratura da final é proporcionalmente pequena, indicando uma tensão máxima relativamente baixa. Por fim, é válido ressaltar que a fadiga já estava acontecendo em uma região na superfície, esbarrou com esse problema no interior da peça, dessa forma culminou no evento catastrófico. Agora falando um pouco sobre a causa da falha. Conforme as evidências foram colhidas, e que o João mostrou anteriormente, a gente percebe que houve a ação de um vilão recorrente da engenharia, que é a fadiga. Tanto que a gente consegue ver até as famosas marcas de praia no material. Aí a gente teve a fratura por fadiga nesse caso, e isso foi alvo de estudo de diversos especialistas. Então eles fizeram um cálculo de resistência à fadiga do material, já considerando a margem de segurança. Eles concluíram que não tinha como a resistência à fadiga ter sido responsável pelo início da trinca. Para eles, o mais lógico é que tenha ocorrido um evento acidental e que não pode ser previsto. E aí também foi feita uma simulação do material, só que neste caso o material ele ia ter uma trinca de 1,5 mm de profundidade, que se a gente observar é um valor ínfimo. Mas aí nesse cenário com essa trinca de 1,5 mm, no lado interno do pneu, essa trinca ia se propagar. No início o crescimento dela ele ocorre na forma semicircular e depois ele passa para um formato elíptico. E nesse ponto a gente passa a ter um crescimento mais acelerado. Então, depois de um longo período, a gente teria a fratura por fadiga do material. E essa simulação ela foi feita para um contato da roda com uma força de 84 kN, que é bem próxima da força exercida no momento do acidente. E aí, a propagação dessa trinca ela ocorreu de uma maneira descontínua. Nesse cenário, a gente teve momentos em que o crescimento foi lento, em que o crescimento foi rápido e até alguns momentos em que as trincas pararam de crescer. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto de Mecânica Aplicada de Paderborn, ocorreu um período de longo crescimento das fissuras até que ocorresse a ruptura do material. Então, a trinca demorou muito para atingir a falha catastrófica. E o que a gente pode falar das condições no momento do acidente? Então, por conta da alta resistência à fratura do material, a falha catastrófica só ocorreu depois que cerca de 80% da seção transversal já havia sido consumida pela rachadura. E por conta disso foi possível inferir que esse processo de crescimento e propagação da trinca ocorreu durante um período muito longo de tempo, e que as cargas das quais o material foi submetido não foram tão altas, tanto que no momento da ruptura e durante a propagação da trinca, por meio dos cálculos, eles conseguiram estipular que uma carga de 80 kN para esse acidente, que é mais ou menos o que foi considerado na hora da simulação para ter a propagação da trinca. E falando um pouco mais sobre a falha, antes do acidente, cerca de 100 rodas já tinham sido retiradas de serviço e nenhuma trinca ou falha foi relatada quando as rodas foram desmontadas para o descarte. Só que depois do acidente, as quase 5.000 rodas desse tipo em serviço foram retiradas de circulação e várias delas tinham rachaduras, mas não encontraram nenhuma fratura nelas. E também não foram encontradas nenhuma falha pré-existente nessas rodas. Então esse fato de várias rodas terem rachaduras reforça a ideia de que ocorreu um evento raro, que deu início a esse problema. Também a situação em que as rachaduras foram encontradas pode ser usada para validar o argumento levantado sobre o nível de carregamento ter sido baixo, já que muitas das rachaduras estavam crescendo muito pouco ou nem estavam crescendo, e nesse ritmo elas não iam ter como atingir o nível crítico. E sobre o evento singular que potencialmente causou essa trinca, a gente só consegue especular, porque nem na investigação oficial esse fato não foi tratado. E além disso, esse tipo de roda já não é mais usado nos trens de alta velocidade, então por conta disso não foram realizadas mais pesquisas nesse sentido. Um outro fato interessante é que em um dos testes de fadiga que foi feito após o acidente, ele indicou que seria necessário um carregamento de quase 4 vezes a carga nominal da roda para produzir uma fissura por fadiga, isso considerando que o material não tivesse falhas pré-existentes. Só que num dos testes realizados foi mostrado que com uma carga equivalente a 2,5 vezes a carga nominal da roda, seria possível produzir uma rachadura de fadiga, desde que o material já tivesse uma falha inicial com pelo menos 1 mm de profundidade. Só que a gente não encontrou nenhuma falha pré-existente, então a trinca tem que ter começado de uma outra forma. E os carregamentos de serviço, eles nunca tinham sido determinados para aquele tipo de roda.
E antes da roda ser aprovada, foram realizados os testes exigidos pela UIC, que é o órgão regulador dessa área de ferrovias, só que não existia uma diretriz para esse tipo de roda, então provavelmente foram usadas recomendações análogas das rodas monobloco. Também teve um cálculo de integridade que se baseia nas tensões exercidas na roda, e de acordo com o parecer da UIC, foi comprovado que elas tinham uma segurança com relação às trincas por fadiga. Só que até houve um questionamento sobre esse cálculo, porque as empresas ferroviárias elas já exigem um projeto à prova de falhas, então ele teoricamente não seria necessário. E eu particularmente também estranhei muito a questão do relatório oficial não ter investigado esse evento específico e singular que podia ter dado origem ao problema. Mas com o que eu li dos artigos e o que a gente usou, parece que teve uma falha no design do projeto, tanto que esse tipo de roda ele deixou de ser usado nos trens de alta velocidade. E aqui, só para ilustrar, a gente tem a especificação do aço da roda, que a UIC chama de aço B5. Mas se a gente observar a composição química dele, vai notar que é um aço com alto teor de carbono e uma composição análoga ali a do aço 1060. Então a gente sabe que esse aço ele tem uma boa combinação de dureza e tenacidade, e é um aço que é muito utilizado em peças que precisam de uma alta resistência ao desgaste, como é o caso dele. E aqui ainda a gente tem algumas informações sobre as características mecânicas dele, como a resistência à tração, a elongação na ruptura, e a informação de que ele é endurecido e temperado. Diante do que foi apresentado, o caso mostra que diferentes tópicos podem ser assimilados aos padrões internacionais com o objetivo de evitar futuros desastres. Algumas dessas considerações são: garantir que os projetos reutilizados/adaptados sejam adequados para as aplicações atuais, uma vez que, conforme relatado pelo Instituto que conduziu a investigação do acidente, a causa do desastre remonta à aplicação inadequada de um design que vinha sendo aplicado com sucesso em carros de rua, denominado de roda acolchoada com borracha. Contudo, esse tipo de roda não era apropriado para o carregamento pesado dos trens ICE, operando em alta velocidade, de modo que esse caso exemplifica por que o setor ferroviário ser tão conservador, uma vez que qualquer inovação sem o devido estudo e planejamento pode ocasionar em tragédias. Além disso, outra consideração que pode ser feita é que essa falha poderia ter sido evitada se as cargas de trabalho na roda tivessem sido determinadas, mas a Alemanha não tinha as instalações necessárias para realizar os testes operacionais completos de estresse, propagação de trinca e fadiga. Dessa forma, a roda foi projetada seguindo as recomendações para rodas monobloco, sem levar em consideração o impacto dos anéis de borracha incorporados. Diante disso, o motivo do acidente pode ser atribuído à falta de dados práticos, como também pelo grau de análise teórica empregado ter sido inapropriado para a certificação de segurança. A falta de um sistema de segurança é outra falha que pode ser atribuída ao projeto, uma vez que se houvesse um sistema de monitoramento, este poderia ter detectado a vibração sentida pelos passageiros quando houve a falha do pneu e ocasionado um shutdown do trem ou acionado o engenheiro, de modo que é indispensável para futuros projetos a implementação de recursos de segurança para detectar e reagir a condições operacionais anômalas. Além disso, outro agravante é o fato de que 6 anos antes, o Instituto Fraunhofer, que foi o mesmo que realizou a análise do acidente, já ter expressado sua preocupação que a fadiga metálica poderia levar à falha do ar da roda quando esta estivesse desgastada para diâmetro inferior a 88 cm. Contudo, no dia do acidente, a dimensão do diâmetro do pneu em que houve a falha já estava com 86,2 cm, o que direciona a luz ao fato de que se houvesse um órgão verificador independente que pudesse analisar o projeto, falhas negligenciadas pela equipe de design poderiam ser identificadas. Por fim, gostaria de agradecer a todos que estiverem acompanhando essa apresentação e esse vídeo e deixar então disponível as referências utilizadas nesse trabalho. E até uma próxima. Obrigado.